Prosseguindo o nosso trabalho aqui em Brasília, a TV Interior hoje está presente aqui no gabinete da deputada Rosângela Gomes. A Rosângela que é muito presente em nossa área de atuação, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim, Duas Barras, com muita atuação em todos esses municípios. Foi responsável pela alocação de diversas emendas para a nossa região e sempre atendeu a TV Interior muito bem. A gente agradece a você, Rosângela, por estar nos recebendo aqui, todo o carinho que você recebeu a gente. Estou muito assim lisonjeado com todo o carinho, com toda a atenção que a senhora dispôs ontem e hoje para a gente. E a gente sabe o quanto é corrida a vida do deputado. As pessoas às vezes acham que é ameno, não. A gente vê aqui que a responsabilidade é muito grande, né, deputada? Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Eduardo. Bom dia ao nosso povo fluminense. Como você bem colocou, diversas cidades como Cantagalo, Cordeiros, Friburgo, Duas Barras, Teresópolis, nós e adjacentes, nós procuramos atender a cidade da melhor maneira possível. Sabemos que é muito pouco ainda, Eduardo. Essa casa é uma casa muito plural, é uma casa que tem interesses diversos, mas é uma casa, além de ser mediadora de conflitos e de interesses republicanos, mas é uma casa que consegue ajudar a muitas cidades. E você, desde onde está comigo, aliás, Eduardo é um guerreiro, viu, gente? Um trabalhador, um batalhador. Pôde assistir, acompanhar de perto o que é a rotina nesta Casa de Leis. É um corre-corre, é um vai e vem. E as coisas são distantes, né, Eduardo? E fora isso, você aqui tem diversos programas que não estão concentrados dentro da casa ou do Congresso. Você tem atividade nos ministérios, você tem atividade nas embaixadas, você tem atividade no Palácio, nos órgãos institucionais de polícia, de defesa do Estado, nas comissões extraordinárias, nas CPIs. Acaba que o nosso dia aqui é muito curto, muito pequeno. Mas o bom da casa, como na pirâmide da hierarquia das leis, é uma casa que define a vida do país inteiro. Então, daqui nós votamos, aprovamos, deliberamos, debatemos, discutimos leis que irão nortearem o Brasil inteiro, o país inteiro. Então, é uma casa que define a nossa vida, é uma casa que resolve, de fato, a nossa demanda mais urgente, porque, às vezes, na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, tanto os deputados estaduais como os governadores, os vereadores, dependem, às vezes, de um orçamento que a cidade, que o Estado não tem ou que a cidade não tem. E como aqui é o orçamento geral, por essa razão, nós conseguimos ajudar um pouco mais a nossa região serrana, o Estado do Rio de Janeiro e a Baixada. E eu, Eduardo, que fiz parte da comissão de orçamento, pude, de forma devotada, com humildade e simplicidade no coração, atender um pouco mais o nosso Estado e, principalmente, a nossa região. Vale a pena lembrar, Eduardo, e a todos os nossos queridos amigos e companheiros da TV Interior, TV esta que nos deu grande apoio e que esteve presente na nossa caminhada do dia a dia, no corpo a corpo, revelando, mostrando, publicizando um pouco mais da nossa atuação, um pouco mais do nosso trabalho. E eu quero destacar aqui o papel importante da TV Interior, desse grande amigo, companheiro Eduardo, Davi, Rogério e tantos outros que na região nos acolheram, que nós, nessas indicações de recurso... A senhora fala muito bem e é muito clara, né? E assim, uma coisa que eu admiro assim profundamente na deputada, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com ela,
é a calma que ela passa para a gente, é a tranquilidade, é a clareza com que se expressa. Eu vou querer falar, sim, de tudo isso que você proporcionou para a região. Eu queria também ressaltar o trabalho dos seus assessores, né, e toda a importância que é para vocês poderem estar sempre bem posicionados lá na hora do plenário, porque a responsabilidade é muito grande, tudo que você diz ou faz é sempre muito avaliado, né? Isso que eu me chama assim, a atenção, e as pessoas às vezes não têm a noção do quanto se lê, se estuda, se aprofunda para poder compor as comissões, e principalmente que você é muito ligado às comissões sobre as mulheres, né? Principalmente as mulheres que sofrem tanta violência, que sofrem tanta dificuldade de impor o seu trabalho no país, assim também como as lutas de classes. Então, assim, queria também só ressaltar isso para você continuar falando, mas eu queria que você também entrasse um pouco nesse universo aí de que você não só fica no gabinete, você é requisitada para embaixadas, você é requisitada para comissões, e isso sempre tendo muito conteúdo para poder tratar, né? É verdade, porque quando não tem jeito, nos relacionamos, né, surgem as oportunidades. Voltando à comissão de orçamento muito rapidamente, e eu volto aqui para o gabinete e atuação, nós conseguimos ajudar muitas cidades, como, por exemplo, Macuco, como Duas Barras. Aliás, segunda-feira estarei na região, entregando uma ambulância ao nosso prefeito Fabrício, né, que nós conseguimos de recurso extra, como Macuco também, Nova Iguaçu, Paraty, Cordeiros, né, como recurso extras também. Estaremos na região segunda-feira concretizando o fruto do nosso trabalho. E quando nós nos relacionamos, quer seja nas comissões, as temporárias, as comissões efetivas, as comissões extras, desse posicionamento e desta atuação rende frutos, como este que eu acabei de falar, que iremos entregar na segunda-feira, um deles, né, porque nós podemos alocar recurso da FUNASA, recurso da saúde, recurso para ambulância. Agora mesmo, Eduardo, estaremos ajudando ao curso de pré-vestibular com uma emenda parlamentar lá da Escola São José, que tem o maior nível, maior índice, Angélica, de aprovação na região na prova de faculdade que teve agora do Enem. Muitos alunos foram qualificados. A professora Andréia me mandou a relação dos aprovados, as fotos. Isso nos dá muita alegria, muita tranquilidade de nos nortear e nos mostrar que estamos no caminho certo. O lema do nosso gabinete é atender o povo e atender bem e atender da melhor maneira possível, porque aqui nós trabalhamos para o povo. Quem paga o nosso salário é o povo. Então, nós procuramos fazer o melhor. E você veja que o número de pessoas é bem reduzido, né, porque a maioria dos assessores estão nas bases. Está em Caxias, está em Nova Iguaçu, está em Santa Cruz, né, está em São Gonçalo. Então, o nosso grupo ele se divide muito, uma quantidade menor, mas nós atuamos muito no estado do Rio de Janeiro. E, para entrar no tema, na pauta, na agenda feminina, nós, ao chegarmos aqui, fizemos parte da Secretaria da Mulher e eu era uma das procuradoras desta casa. Mas, Eduardo, o que mais me deu alegria é saber que um deputado, quando chega nessa casa, em via de regra, ele consegue aprovar um projeto em 5, 6, 7 anos. Ou seja, ele precisa de mais uma legislatura para consolidar suas propostas. Por que demora muito? Porque, dependendo do tema, ele passa em diversas comissões. Então, pode pedir vista, pode ter emendas, né? Um deputado pode pedir vista, o outro deputado também pode pedir. Isso tudo
vai demorando. E acaba que, às vezes, não há consenso, não há votos o suficiente na comissão para aprovar aquele projeto. Dependendo da proposta, é até uma comissão terminativa. O projeto nem avança, ele morre ali mesmo. E nós, Eduardo, e amigos e amigas da nossa querida TV Interior, em 3 meses de mandato, em 2015, aprovamos um projeto de lei nesta casa e, no próprio ano de 2015, em dezembro, o presidente, na época, sancionou o nosso projeto que cuida de recém-nascidos que, infelizmente, nascem dentro dos presídios. Então, nós alteramos a lei para que pudesse ter berçário, porque a legislação obriga que os primeiros 6 meses a criança fique com a mãe para que ela possa amamentar. Esse bebê, em via de regra, fica numa cela muito cheia, sem ventilação, sem nenhum tipo de conforto. Esse bebê fica numa cela com outras presas que, às vezes, têm alguma enfermidade. E quero ressaltar, Eduardo, porque as pessoas podem falar assim, poxa, mas você não teria alguma coisa mais importante para fazer? A criança não tem culpa do crime que o pai e a mãe cometeu. Criança é um ser puro, não pediu para vir ao mundo, não pode ser sentenciada por aquilo que o pai e a mãe cometeu. Então, como eu sou uma mulher muito sensível às crianças, às mulheres, às pessoas mais fragilizadas, com portadoras de deficiência, pela minha história, pela minha trajetória, que também passei parte da minha infância na rua, sou filha de pai e mãe alcoólatra, morava na casa de um tio, de outro, tive uma infância muito difícil, não fui para o descaminho porque Deus me guardou e me protegeu e teve misericórdia da minha vida. Então, quando eu me tornei evangélica, muito nova, com uns 15 anos de idade, porque tinha acabado de sair de um suicídio, onde eu fiquei internada 2 semanas em coma profundo no Hospital da Posse, Deus teve misericórdia da minha vida e eu, independente da religião que você confesse, siga, porque nós vivemos num país laico, onde as pessoas podem escolherem a sua vida religiosa, eu escolhi ser evangélica porque tive uma experiência com Deus fantástica e aprendi 2 coisas. Primeiro, acreditar em Deus e depois deveria acreditar em mim, coisa que eu não tinha em mente no passado. E daí, para eu mudar a história da minha vida, eu entendi que a educação seria a porta de saída. E foi. Na época eu não tinha cotas, eu estudei sem cotas. Não sou contra a política de cotas, porque, bem ou mal, cotas ainda é a única política afirmativa que o país tem, eficaz. E o Brasil tem uma dívida histórica com o nosso povo afrodescendente. Sem questionável, não sou contra, mas eu tive uma infância muito dura, vendi água, refrigerante nos sinais, queijo doce no Hospital da Posse para pagar os meus estudos. Então, eu sou uma mulher muito sensível à dor do povo. Eu conheço, eu não cheguei aqui, obviamente, cheguei aqui pela mão de Deus e da população, mas eu não posso esquecer nunca de onde eu saí. Então, todas as minhas proposituras, todas as minhas indicações, todo o meu trabalho é feito para quem realmente precisa. Porque se eu vier para esta casa para ficar só fazendo debate e não levar efetivamente políticas públicas que resolvam, que transformem a vida do povo, talvez fosse tempo perdido. Então, me debrucei em cima de política para as mulheres na Procuradoria, aprovei leis, fui do orçamento, da Comissão de Orçamento, pude aumentar o orçamento de políticas públicas para as mulheres 3 vezes mais, aloquei recursos 3 vezes mais, pude alocar recursos
como relatora setorial de pastas como o STF, a própria Câmara, o Senado, a Procuradoria, a Defensoria da União, né, também o Ministério Público, enfim, todos os setores a gente pôde trabalhar com muito afinco e muita dedicação, e também ainda existem alguns projetos tramitando da legislatura passada, importantíssimos, que nós estamos pedindo o desarquivamento, Eduardo, porque você sabe, quando muda de uma legislatura para outra, o deputado pode não se eleger, e, por isso, encerra ali a tramitação. Se o deputado não voltar, outro deputado pode reabrir a proposta, ou o próprio deputado, voltando, poderá pedir a reabertura do projeto. E assim eu fiz uma proposta importantíssima, visando a criança e a mulher, a defesa da criança, da mulher e da família. Nós temos uma propositura aqui, tramitando no seguinte sentido, que eu acho estreitamente louvável, que é o aumento de pena para a violência cometida dentro do seio familiar, ou na escola, ou num clube, ou numa igreja. Infelizmente, hoje, Eduardo, o Rio de Janeiro tem um dos maiores indicadores de violência sexual contra as nossas crianças. Independente se é menino ou menina, nós temos um dos maiores números de violação sexual das nossas crianças. Muitas mães saem para trabalhar, às vezes só voltam no sábado, no domingo, em virtude da questão de passagem, e aí ela deixa seus filhos com o companheiro, com o pai, com o avô, com o namorado, enfim, e as crianças acabam sendo abusadas. Então, nós temos uma proposta de lei aqui rígida, mas nós estamos pedindo um aumento de pena para que seja mais rígido ainda, para que as nossas crianças não sejam, na sua infância, molestadas. Eu tenho outros projetos, como também outra proposta de lei, é que a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, sexual, física, psíquica, e ela entra numa medida protetiva e o governo concede, ela tem que ir embora para outra cidade, então aquela mulher que tem 2, 3 crianças estudando na sua cidade de origem e passa a ir para outra cidade, então ela tem toda a proteção, a prioridade de pedir ao o agente da educação, a responsável da educação, que possa acolher aquela criança na metade do ano ou da metade para o final, em virtude do problema de violência que a mãe... Enfim, são diversas propostas, né, que nós temos para o nosso país, e sem contar daquilo que eu acho que foi o mais importante na legislatura passada, nos últimos 2 anos, um período em que o Rio entrou num colapso financeiro, nós pudemos aqui liberar mais de 102 milhões para todo o estado do Rio de Janeiro, ajudando assim as cidades que também, tirando a capital do Rio de Janeiro, que também ajudamos com 10 milhões, a Baixada Fluminense com mais de 45 milhões só em orçamento direto, fora equipamento, construção, centro de imagem. Ajudamos a saúde da Baixada, do interior, com FUNASA, também com ambulâncias, com transporte sanitário, enfim, ajudamos com mais de 102 milhões o estado do Rio de Janeiro e diversas cidades que, naquele momento, precisavam de um pequeno aporte para fechar o ano e pagar, por exemplo, como Resende. O prefeito esteve aqui, vou citar o exemplo de Resende. O prefeito esteve aqui, sentou comigo e disse: preciso de 500 mil para fechar o orçamento da saúde e eu poder pagar os funcionários do hospital, da Santa Casa. E assim nós fizemos, nós pagamos, aportamos 500 mil e ajudamos a cidade. Cito ela de exemplo, mas teve outras que a gente ajudou, como Duas Barras,
vamos reformar o posto de Monerá com uma emenda parlamentar, enfim. Eu acho que nós tivemos uma semente do mandato que foi plantada pelo povo do Rio de Janeiro em 2014 e que germinou e que deu um excelente fruto durante os 4 anos, e creio que seja por isso que Deus e o povo do Rio de Janeiro permitiu que eu voltasse a essa casa para continuarmos nessa missão de ajudar verdadeiramente a transformar as vidas do Estado, da Baixada e de forma muito carinhosa e respeitosa do povo do interior. Era isso, Eduardo. Então, deputado, eu sei que seu tempo é curto, mas eu queria também que a senhora comentasse brevemente que é óbvio que todos esses projetos eles precisam de debate e tudo, mas me parece nessa semana que eu passei aqui que os debates estão bem acirrados, né? Parece que até que a eleição ainda não terminou. Assim, essa maré de interesses e de discussões, você acha que isso vai perdurar por muito tempo, para voltar realmente a discutir as questões que são válidas? Como é que você tem enxergado essa nova legislatura? Você não pode precisar o clima, o ambiente político da casa, porque tem muitos deputados novos. Né? Voltamos ao início da minha fala, as coisas não acontecem aqui de forma isoladas. Então, o deputado pode chegar aqui, brigar, xingar, bater, fazer gestos, mas no parlamento eu aprendi uma coisa, que nós devemos respeitar pessoas e debatermos ideias. Né? Então, há aqui grupo de esquerda, direita, centro, mas se discute ideias, temos que discutirmos ideias. Isso aqui não é um ringue de UFC, né? Não entendo de luta, mas a hora que eles entenderem que aqui se debate e discute ideias, eu acho que a casa vai ter uma engrenagem, vai produzir muito mais rápido. Se entenderem que é luta de ringue, de força, aí eu tenho um temor que eu acho que a gente vai demorar um pouco mais a colocar o trabalho no ritmo. Lembrando que é importante esse amadurecimento de debatermos ideias, o que é bom para o povo, o que é para o Brasil, porque nós estamos com a grande proposta mãe, que é a reforma da Previdência nesta casa. E para se aprovar uma proposta desta, precisa-se de 308 votos. Aqui, as propostas avançam quando tem uma votação que o regimento diz, que a Constituição exige. Fora disso, é mais do mesmo. Rosângela, então, para a gente finalizar, manda um alô aí para a nossa população lá que assiste a TV Interior. Somos 10 cidades e tenho certeza que a senhora foi representativa em todas essas cidades, até pela expressão que foi a sua votação e a sua eleição. E, mais uma vez, muito obrigado, deputada, por ter recebido com tanto carinho a TV Interior. Olha, Eduardo, volta mais vezes. A casa é sua. Você sabe do quanto a TV Interior nos ajudou. Todos os nossos companheiros e companheiras, amigos e amigas, familiares que nos assistem por essa TV, que presta um papel importante para a nossa região, para as 10 cidades que são vizinhas de Cantagalo. Sou muito grata ao povo de Cantagalo, de Cordeiro, de Duas Barras, Friburgo, Macuco, enfim. E espero aqui estar defendendo os interesses de vocês da melhor maneira possível. Espero que você, Eduardo, também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, não só nessa semana que você passou aqui, mas durante esse período todo em que nós estamos juntos aqui, trabalhando pelo nosso povo fluminense e pelo nosso povo brasileiro. Que Deus abençoe a vocês, aos seus familiares, ainda um pouco atrasado, mas eu acho que eu gravei e mandei para você, mas eu quero ainda assim desejar
um feliz 2019 de muita paz, de muita prosperidade, de muita força, de muita perseverança e, sobretudo, de muita esperança, porque eu tenho certeza que Deus é conosco. E, para não deixar de fora a nossa marca, eu quero dizer que nada, absolutamente nada, resiste à força do trabalho. E nós iremos trabalhar muito para ajudar o nosso Estado, o Estado do Rio de Janeiro, a sair dessa situação em que ele hoje se encontra. Muito obrigada, Deus abençoe. Mais uma vez, valeu a força, o carinho, o apoio de todos vocês que nos acompanham. O Eduardo pelo brilhante trabalho, todo o comércio que dá sustentação, todos os empresários que dão sustentação a Eduardo nesse trabalho tão importante, né, nesse veículo de comunicação que é a TV Interior. Deus abençoe e obrigado, viu? Mais uma vez, conte conosco. Um abraço.